Oiê! Quanto tempo faz que eu não apareço aqui com vocês, não é mesmo? Faz muito tempo que eu não faço um vídeo pro YouTube, fui muito cobrada, principalmente pelas minhas irmãs. E hoje eu vou precisar fazer compra, eu vou sozinha porque o Isaac não tá morando aqui. E eu vou contando isso pra vocês aos poucos durante o vídeo. E faz muito tempo que eu não faço compra, desde o último vídeo que eu postei no Insta. Eu fui comprando só coisa pontual, mas agora, meus amores, Jesus, se eu precisar tomar uma água, ainda bem que tem na torneira, porque senão eu não teria. Então, eu vou me arrumar e vou levar vocês comigo pra gente fazer compras. Vou arrumar meu cabelo aqui pra gente já sair. E eu tô usando o microfone porque, como eu vou no supermercado, ela provavelmente vai ter bastante ruído. Choveu aqui e olha a situação da rua. Nossa, acabou com as árvores, coitada. Gente, eu já tô aqui, já peguei bastante coisa, inclusive, mas eu não tô gravando muito porque o supermercado tá cheio. Aí eu tenho vergonha. Aqui são 2 andares, aí eu já subi no primeiro, já peguei o que eu tinha que pegar lá. E agora eu tô aqui no segundo pegando o que eu tenho que pegar aqui. Fiz a minha compra. Ai, quase que eu tropequei. Gente, eu passei muita vergonha lá no supermercado. Eu tava tropicando toda hora. Mas agora eu já fiz, tá tudo certo. Ninguém mais vai me ver. E eu acho. Ninguém me ajudou a subir com essa bodega. Ai, eu espero ter ido certo. Nem no metrô, nem no trem e nem pra descer. Estou decepcionada, mas tudo bem. Na estação que eu tava, que era perto do supermercado, não tinha escada rolante pra descer, então eu tive que descer com isso daqui na mão. Ninguém vai me ajudar. Tudo bem, ainda bem que eu sou forte. Depois, pra subir no trem, depois pra descer do trem. E aí aqui na estação que perto da minha casa tem elevador. Aí eu fiz de elevador, porque não tinha condição. Lembra que eu falei que tava chovendo? Choveu muito. Então eu falei, vou de blusa. Eu estou suando de calor. Tá muito quente. Muito. Eu botei presunto, queijo e cream cheese. E a real é que eu tenho que atualizar vocês de várias coisas, não é só de uma. Então, vou contar pra vocês. Bom, vamos lá. O nosso sumiço vem de antes de tudo acontecer, mas a gente pretendia voltar e quando tudo aconteceu, permaneceu esse sumiço e por muito tempo. O Isaac, ele trabalhava com o meu tio. E pra quem não sabe, foi isso que deu força pra gente vir pra cá. A gente poder contar com o meu tio e saber que o Isaac teria como trabalhar aqui, porque a gente sabe que a vida de um imigrante sem um trabalho certo é muito mais difícil do que as dificuldades que a gente passou com o Isaac vindo com o trabalho. E um dos trabalhos que eles pegaram foi em uma ilha que de avião dá 1 hora daqui de Madrid, mas eles ficaram mais de 15 dias. Bom, na primeira vez que eles foram, se eu não me engano, foi 15 dias. Da segunda vez eu acho que foi 20 dias. E acontece que foi no final de dezembro. Não, foi no início de dezembro. Foi tipo na segunda semana, na primeira semana de dezembro até o Natal. Eles voltaram pro Natal, passaram Natal, Ano Novo. Depois eles foram de novo e ficou lá mais 2 semanas. Se eu não me engano, foi isso. Nisso, da primeira vez que ele foi, eu fiquei meio baqueada. Mas a gente vai relevando. Lembrando também que eu tenho ansiedade, eu sou diagnosticada com ansiedade. É só porque é uma informação muito útil pra história que eu vou contar aqui pra vocês. Eu tô olhando pra mim, né? Eu vou parar, eu vou começar a olhar na câmera, eu prometo. É porque eu me sinto muito bonita, gente. Da primeira vez que ele foi, eu lembro que não foi super confortável, mas eu relevei. Eu achei que era só um desconforto e tudo, eu tava trabalhando muito, era tudo uma mudança. Pra quem não sabe, eu vim meio que sem pensar assim, eu vim na loucura. Eu vim querendo, eu vim sabendo que tudo que a gente ia passar, mas como eu vim meio que na emoção, na hora que eu comecei a sentir preocupações, saudade, tudo, enfim, veio tudo de uma vez. E eu gosto de contar isso pra que as pessoas saibam tudo que, tipo, aconteceu emocionalmente comigo, mas eu não conto isso de uma forma reclamando ou de uma forma como se eu estivesse arrependida. Jamais. Eu tô muito feliz, tô realizando uma vontade. Além de ser uma vontade minha e do Isaac, eu acho que tem muito Deus no meio disso, então eu confio, entrego nas mãos dele e vamos embora.
Acontece que da segunda vez que ele foi, eu perdi o meu trabalho que eu ia todos os dias. A moça me mandou mensagem e falou: "Ai, você não precisa vir mais". E da segunda vez que ele foi, eu já não estava tão bem. E aí aconteceu disso de eu perder meu outro trabalho, eu ficar sem total rotina. E foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu comecei a achar que eu só estava, tipo, meio blé, sem rotina, isso e aquilo. Só que na realidade, quando eu me dei conta, eu estava em depressão. Foi um período, assim, bem delicado, porque eu não contei pra ninguém. Eu já tinha começado a fazer terapia, mas fazia muito pouco tempo. Então, ela nem me conhecia muito bem ainda, também. Então, a gente tava encaminhando, eu tava engatinhando de um lado, ela tava engatinhando do outro, mas sempre fazendo o que podia pra me ajudar. E, e o Isaac longe, eu sem contar pra ele. E muitas coisas acontecendo, além dos meus problemas. Tinha muita coisa acontecendo. Só que isso é um ponto muito importante, porque foi por isso que eu sumi, foi por isso que eu sumi de amizades e de muita coisa. E eu parei muito, assim, com o Instagram e eu era muito ativa. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu pegava mais de 100 mil visualizações no meu Instagram. Eu acho que eu tenho print. Era muito legal isso, sabe? Tipo, pensei, caraca, eu vou viver um sonho. Porque, bom, acho que não é novidade pra ninguém, mas eu tenho vontade de trabalhar com a internet. Só que eu parei, meu engajamento caiu muito. Eu perdi, tipo, total vontade, total ânimo. Só que eu tava em um período depressivo muito ruim, muito ruim. Inclusive, muita gente não sabia disso até esse vídeo, vai ficar sabendo agora. E no início eu não contei pra ninguém, pra ninguém. E quando eu comecei a contar um pouquinho, era porque eu estava 0,1% melhor. E quando eu contei, as pessoas ficaram loucas. Ai, como que você não conta pra gente? Você pode contar com a gente. A gente tá aqui pra você, mesmo que estando longe. Você pode ligar, você pode conversar. A gente vai estar orando. Inclusive, viu que eu tô de cabelo novo? Assim, já não tá tão novo mais. Eu cortei ele aqui, ó. Ele já cresceu, sei lá, uns 5 dedos. Acho que foi uns 5, 6, 7 dedos. Mas eu cortei no meio disso também meu cabelo, mas não foi por isso. Foi porque eu queria mudar mesmo. Eu tava de saco cheio do meu cabelo muito grande e ele tava me incomodando muito, porque eu tinha que dar 3 voltas, 3, 4 voltas. Já nem lembro mais. Pra conseguir fazer uma pituca. E tava me irritando. Eu falei, é agora. Aí eu fui. Peguei um absurdo pra cortar. Faria de novo. Se eu tivesse melhores condições. E, enfim. Então, eu passei por todo esse processo sozinha, mas por uma escolha, porque eu sei que tem pessoas que me amam que estariam aqui comigo. Mas eu preferi passar isso tudo sozinha por vários motivos. Eu não gosto de ter a impressão de que eu tô incomodando, eu não gostaria de deixar as pessoas preocupadas, sendo que elas não poderiam fazer muita coisa porque elas estão longe. Não queria contar pros meus pais, principalmente, porque eu sei que são uma das pessoas que mais ficariam preocupadas comigo. E eu tô do outro lado do oceano, em outro continente, eles não poderiam fazer muita coisa, eu só iria dar preocupações pra eles. Mas afinal, mãe sempre sabe que a gente não tá bem, né? E no fim, minha mãe tava no meu pé perguntando se eu tava bem, sempre me mandando umas mensagens muito bonitas, sempre orando por mim. O meu pai também, nesse período, foi um período que meu pai ele começou a me mandar muita mensagem como oração mesmo, sabe? Então, mesmo sem saberem de nada. Claro, eles sabiam que eu não estava normal, porque eu mudo de fato, eu dou uma afastada assim e tudo do telefone, mas eles não sabiam o quão grave era. E são períodos diferentes, porque eu tenho ansiedade. No meio disso, eu desenvolvi crise de pânico. Não tive crise de pânico, eu realmente entrei em depressão. E hoje, tendo a experiência dos três, eu consigo identificar os três e eu sei a diferença dos três. E eu vou te falar, os três é péssimos. Antes eu pensava, nossa, quem tem crise de pânico é pior do que quem tem crise de ansiedade. Depois que eu tive crise de pânico, eu percebi que é igual o tanto que é ruim. São diferentes, mas é igual o tanto que é ruim. Na verdade, nem são tão diferentes. Dá pra se confundir bastante. E antes eu pensava, nossa, quem tem depressão é porque já passou os dois estágios, a ansiedade e o pânico. E na realidade, não. Enfim. Pode ser um assunto que eu posso trazer aqui pra vocês também sobre isso, como que
sei lá, talvez possa ajudar algumas pessoas contando como que foi as minhas experiências, como que eu consegui identificar, como que eu pedi ajuda, no que eu me apeguei. Eu tenho fé, né? Eu sou cristã. Então, nesses momentos, na verdade, em todos os momentos eu me apego muito a Deus. Se eu tô muito feliz, eu me apego muito nele. Se eu tô muito triste, eu me apego muito nele. Mas são apegos diferentes também, sabe? E quando a gente tá passando por esse momento, eu me apego a ele de uma forma de tipo, ai Deus, eu entrego totalmente minha vida a ti e só me cura. Eu preciso estar bem. Eu preciso que o Senhor reacende a chama, me traga o fôlego de vida novamente. Enfim. Então foi um período que eu estive em uma depressão. Nada boa. E o pouco que eu aparecia nas redes sociais, eu demonstrava bem e tudo, porque eu não sou a pessoa de ficar demonstrando muito o que eu tô mal no período que eu tô mal. Agora que eu tô bem, eu venho aqui e conto sem nenhum problema, mas enquanto eu tô mal, eu não conto. Enfim. Até que, no finalzinho de fevereiro, aconteceu algumas coisas que o meu tio quis dar um tempo na empresa dele. Então ele deu um tempo, ficou acho que 3 meses afastado, tirou como se fosse umas férias. Mas nesse tempo, o Isaac ele recebia por semana, então as nossas contas basicamente eram semanais. E o tanto que eu recebo é um salário bom, desde que o Isaac estivesse trabalhando. O tanto que eu recebo não paga nem o nosso aluguel. E foram 2 semanas muito complicadas. A gente vendia o almoço para comer na janta. A gente levantava mais tarde, tentava dormir o máximo que a gente podia pra gente não sentir fome, pra gente não acabar com a nossa comida. A gente ficou pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai pagar o aluguel do nosso quarto, que é onde a gente mora? E se a gente paga o aluguel, a gente tem como comer, mas se a gente fica sem comer, como é que fica? E nisso a gente também tem contas no Brasil, contas grandes. A gente tem um apartamento, a gente tem empréstimo, enfim. Graças a Deus temos. E não passou nem um pouco pela nossa cabeça não ter. Mas são coisas que a gente precisa saber lidar. E nessa época, o Isaac, ele tava buscando muito trabalho. Muito trabalho. Ele buscou em todos os lugares que, assim, visualmente poderiam contratar, sabe? Pequenos negócios, lugares assim. Porque, teoricamente, eles contratariam, sim, um documento. Tivemos indicações da minha prima, vai em tal lugar, vai em outro lugar, piriri pororó, pra fazer isso e aquilo. Ela ajudou a gente com isso. Mas, infelizmente, eles já não estavam mais contratando sem documento. Muitos lugares falaram pra ele, olha, a gente precisa sim de pessoas, mas a gente só contrata com documento. Outros lugares dizem, olha, não, a gente não vai nem pegar seu contrato, seu currículo, porque a gente não tá contratando. Nisso, foi tudo muito rápido, foi meio que final de fevereiro pra começo de março. E aí, no começo de março, na primeira semana de março, a gente tinha ido pra Portugal, a gente foi pra Portugal. A gente já tinha comprado as passagens lá em janeiro, então já tava tudo pago e tinha dado super barato. Se eu não me engano, deu 60 euros ida e de volta pra mim e pro Isaac. A gente foi pra lá, meu cunhado mora lá. A gente foi, a gente passeou, foi muito gostoso. Conhecemos Lisboa, comemos muita comida que é muito parecida com a brasileira, obviamente, né? E a gente tava morrendo de saudade. Assim, na verdade, falar comemos muito é mentira, porque a gente não tava com dinheiro. Então a gente nem comeu tudo que a gente queria, pra falar a verdade. A gente economizou muito. Mas foi uma viagem muito boa, muito esclarecedora, enfim. Um pouco antes da gente ir pra lá, eu contei pro Isaac, porque, claro, eu estava em um período muito complicado. E eu não sei como que é, se funciona pra todo mundo do mesmo jeito, mas pra mim tudo se tornava muito grande. As minhas emoções não estavam fazendo a função delas de fato. Então eu tinha medo, tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo. Eu ficava triste por qualquer coisa. E era uma tristeza assim muito profunda. Ai, que difícil. Eu sentia culpa, eu sentia muita culpa e eu me culpava muito por tudo. Então eu tava muito sobrecarregada. E com isso, eu ficava muito estressada. Então, eu brigava muito com o Isaac por coisa pouca, por coisa boba. E chegou um momento que eu falei, eu preciso falar com ele. E nesse momento,
Eu já tinha conversado com uma ou duas amigas, não sei. E elas são cristãs também. Nesses momentos eu me apego muito às pessoas que creem no mesmo que eu creio, que vivem o mesmo estilo de vida que eu vivo. Porque, claro, eu tenho muitas amigas que creem em Deus, vão na igreja, isso e aquilo, mas vivem estilos de vida completamente diferentes do meu. Então, talvez o conselho que me der não vai ser muito, né, não vai combater muito com o que eu realmente preciso para aquele momento. Falei com duas amigas, as duas me disseram: Rayane, ele é seu marido, vocês fizeram juramentos em cima do altar diante de Deus, ele precisa saber disso, ele tem todo o direito, ele te escolheu, divide com ele. Eu dividi com ele, a gente chorou junto, foi um momento muito esclarecedor, assim, e foi muito bom, porque de alguma forma eu tinha medo de contar isso pra ele e me sentir muito vulnerável. Que loucura, né? Porque ele é a pessoa que eu mais confio. Mas mesmo assim eu senti esse medo. Talvez porque as minhas emoções não estavam fazendo muitas função delas. Enfim. E eu falei, não, eu vou contar, me abri totalmente pra ele. Ele entendeu, ele falou, não, agora eu sei como agir com você. Antes a gente tava tendo muito empate, porque, claro, você brigava comigo por uma coisa pouca, eu acho não ia ficar aceitando você me tratar daquele jeito, por isso que eu debatia com você. Ele nunca me desrespeitou, mas ele também não tava aceitando a forma que eu tava tratando ele, que de fato ele não merecia. Aí ele falou, então agora eu sei lidar com você, agora eu sei aonde exatamente eu preciso te ajudar, tô aqui com você. E assim, ele foi muito forte. Ele foi muito forte, porque com tudo acontecendo, ele se sentindo muito sobrecarregado também pelo exterior, por saber que a renda maior fixa era dele, por saber que era ele quem sustentava a gente. E ele sempre me falou, Rayane, é que eu não consigo admitir que eu tirei você da casa da sua mãe pra gente estar passando por isso. E eu tentava explicar pra ele, cara, não é culpa sua, a gente sabe que não é culpa de ninguém, a gente já sabia que isso poderia acontecer, então calma, relaxa. Mas, claro, quando a gente tá passando por esse momento, a gente não consegue ver por esse lado. A gente só consegue pensar. Não pensa muito, né? Só pensa bobeira. Então ele foi muito forte. Por aceitar dividir comigo o fardo que eu tava carregando, enquanto ele também tava carregando o dele, sabe? Ele é demais, gente. Eu casei com a melhor pessoa que eu podia ter casado. Eu vou chorar. Enfim, nisso, o meu cunhado, ele tava pretendendo vir pra cá. Ele queria vir morar na Espanha. Mas por alguns problemas pessoais dele, ele optou por não vir imediatamente, porque ele precisava resolver todas as questões dele antes. Foi uma porta que se abriu. É uma pena que fechou uma pra ele, mas a gente também sabe que Deus estava no controle sobre todas as decisões que ele tava pra tomar. Então a gente fica confortável com isso. Mas a porta que se fechou pra ele foi uma porta que se abriu pra gente, porque com isso o Isaac foi pra Portugal. No sábado, o meu cunhado deu essa notícia pra gente que não veria mais. Na quinta, o Isaac tava indo embora. A gente conversou muito, a gente orou muito. Oramos juntos, oramos sozinhos. Pedimos orações, pedimos conselhos. E tudo indicava que era pra ele ir. Até um dia que eu senti uma paz no meu coração. E eu falei, vai, vai. E ele não queria ir. Mas ele não foi porque ele quis, ele foi porque a gente precisava. E eu entendo isso. E eu imagino tanto que tenha sido difícil pra ele, porque querendo ou não, eu continuo no nosso quarto, onde a gente tem todas as nossas coisinhas, onde a gente já tá habituado a morar. Eu continuo com uma rotina que a gente tinha aqui em Madrid e ele teve que se refazer lá em Lisboa. Mesmo que ele esteja com o irmão dele, né? E, querendo ou não, é diferente. E ele foi. Ele foi porque o irmão dele conseguiria trabalho pra ele lá. Não só conseguiria, como conseguiu em uma empresa. Então ele tá lá trabalhando, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Que passamos dificuldades sim, mas foi por muito pouco tempo. A gente nem imagina essas pessoas que passam por mais tempo. E às vezes ainda vem com família, sabe? Ainda assim era só eu e ele, dois adultos, que conseguem entender a situação que tá passando. Então, nossa, louvado seja Deus. E ele foi. A gente com aquele aperto no coração, mas
ele foi, mas a gente é mais tranquilo, porque a gente sabia que ia sair uma nova lei. Uma nova... uma nova lei. Essa lei é de regularização em massa dos imigrantes. E tinha alguns requisitos que aparentemente a gente se enquadrava. Então a gente foi, confiou em Deus, falou, vai. A gente foi não, ele foi. Confiamos em Deus e é só um período. Então ele foi já com esse pensamento que seria só um período. Nisso eu já tava bem melhor da depressão, com certeza, mas eu não vou dizer pra vocês ainda que eu tô 100% curada, 100% bem, porque seria mentira. Eu ainda tô melhorando, eu com certeza tô bem melhor do que eu tava antes. Nossa, mas assim, eu tava, gente, parecia que eu tava numa caixinha. É isso que eu falei pra minha psicóloga e que eu falei pro Isaac pra que eles entendessem. Parecia que eu tava numa caixinha. E nessa caixinha não tinha nenhum furinho pra eu tentar enxergar a luz no fim do túnel, sabe? Eu não conseguia simplesmente ver as coisas positivas que poderiam acontecer. Mas, graças a Deus, novamente, ele me tirou de lá e eu já tô vendo uma luz, assim, uma claridade. E eu sei que é a misericórdia dele, a graça, o amor, enfim. E só que acontece, lembra que eu ainda não tô 100%, né? Então eu oscilo muito. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem. Eu tava muito entusiasmada pra poder voltar. Eu queria muito gravar como que tem sido esse momento sozinha. Mas confesso pra vocês que eu ainda tô assimilando muita coisa. Em janeiro mesmo, eu consegui outro trabalho, eu trabalho de babá. Me acompanhe no Instagram e TikTok que vocês vão ver. Lá eu posto com muito mais frequência do que aqui. Nossa, não tem nem comparação. Foi outra coisa assim que me salvou, sabe? Cuidar da menininha que eu cuido. Ela... Sei lá, ela me faz ver, tipo, os detalhes, sabe? É assim, me tira a concentração de coisa ruim, que daí eu tenho que cuidar dela, né? Ela é uma criança de 2 anos, então, assim, exige de cuidado. Então, assim, basicamente, nesse período que eu estive fora, eu entrei em depressão, já tô melhor, tô me curando, continuo fazendo terapia. Entre várias outras coisas que foram acontecendo no meio do caminho, né? Que, assim... Mas é a vida acontecendo, a gente tem que levar isso em consideração. A vida nos coloca em algumas situações que é pra gente se fardar, pra gente se moldar, pra gente se ajustar, pra gente melhorar. E o Isaac foi pra Portugal. Nessa eu já fui pra lá uma vez, passei bastante, foi muito gostoso. Quando eu voltei, uma amiga minha veio me visitar. Ela mora aqui na Espanha, mas ela mora longe de mim. E aí ela veio, foi muito gostoso, tô morrendo de saudade. Lídia, quando você puder, você volta. E ele veio. Ele veio faz uma semana já, hoje tá fazendo uma semana que ele veio. A gente tá nessa, vivendo um casamento bem atípico. Quando eu era menorzinha, eu imagino que ele também não esperava que quando ele casasse, a gente viveria essas condições que a gente tá vivendo agora. Com 7 meses e meio de casamento, ele ter que se mudar pra outro país, eu ficar, isso e aquilo, enfim. Domingo, 3 de maio, e eu tô indo pra igreja pela primeira vez sozinha. Na verdade, vamos ver se eu vou conseguir chegar lá, né? Apesar que a gente veio nessa igreja umas 4 vezes. E eu não tenho endereço, então eu tô indo de cabeça. O que é um perigo, porque se com o endereço eu me perco, imagina assim. E eu também tô correndo contra o tempo pra ver se eu chego, porque eu tô meio atrasada. Mas vai dar certo. Gente, eu fui no culto. E depois eu fui no shopping pra ver se eu achava alguma coisa pra minha patroa, que amanhã é aniversário dela. Mas não achei, mas eu fiz uma cartinha pra ela. Então ela vai ficar só com a cartinha. E eu acho que já vai ser o suficiente, porque ela é muito doce e ela nem espera nada. E de eu dar a cartinha pra ela, ela já vai gostar. Enfim, hoje foi um desafio pra mim, pra eu poder ir pra igreja. Porque eu sou ruim de localização? Também. Esse eu acho que seria o principal. Mas eu cheguei. Mas olhando por trás, é a primeira vez que eu vou na igreja sozinha desde que eu cheguei aqui na Europa. E faz 9 meses. E no Brasil, gente, não havia quem me segurasse pra eu não ir na igreja. Eu ia com ou sem alguém. Eu fazia o que tivesse que fazer,
com ou sem alguém, isso nunca foi um problema. Claro, tinha alguns eventos que a gente gostaria de estar com os amigos, com a família, isso e aquilo, sempre convidava. Mas a pessoa não ir, não me impedia de ir. E aqui na Europa eu me sinto muito insegura pra ir em alguns lugares sozinha. Muito. Eu fui, foi muito bom, a palavra foi muito boa. Eu gosto muito dessa igreja que eu tô indo. Eu e o Isaac, nós fomos nela, eu acho que umas 4 vezes, eu acho. E hoje eu fui sozinha, foi muito bom. E eu vou continuar indo, se Deus quiser. E é isso. Tô sentindo muita saudade do Isaac hoje. Muita saudade. Mas, no geral, eu quis contar pra vocês, né, fazer um vlog. E o vlog durou 2 dias. Mas um vlog contando pra vocês o porquê que eu dei uma sumida, porquê que o Isaac nós estamos meio parados, assim. E é por isso. Mas se Deus quiser, logo eu venho trazer novidades boas. E não vejo a hora de poder compartilhar muita coisa com vocês, mas eu tô me resguardando por enquanto. Mas assim que eu puder, eu já conto. E é isso, gente. Foi esse o vlog de hoje e de ontem. E espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto pra mostrar pra vocês em vlogs lugares que eu passei, ou aonde eu vou, o que eu recomendo vocês fazerem na Europa, lugares de comer, dicas de lugar com promoção, enfim. Posso fazer tudo isso, que eu sei que é curiosidade de muita gente. E de fato é muito legal saber e olhar, enfim, ver uma outra realidade, né? E é isso, gente. Um beijo e tchauzinho.